Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor André, diretamente do Laboratório de Anatomia Humana. E hoje nós vamos revisar algumas estruturas que têm relação com a parede torácica, certo? Primeiramente, nós vamos começar com uma pequena revisão sobre os ossos que compõem a parede anterior do tórax. No caso, nós vamos observar as costelas e o osso externo. Bom, primeira coisa que vocês vão precisar relembrar, se vocês não tiveram nada sobre anatomia das costelas, é o seguinte: existem costelas que são típicas e costelas que são atípicas. Isso aí depende muito da sua posição anatômica, ou seja, onde que essa costela está localizada. A primeira e a segunda costela, isso aqui são dois exemplos. Isso daqui está na minha mão esquerda, é uma costela 1 do lado esquerdo, ou primeira costela esquerda, e esse aqui é um exemplo de costela 2, só que do lado direito. Bom, essas daqui, elas são descritas como costelas atípicas, tá bom? Porque elas possuem estruturas que as outras costelas não possuem, certo? Agora, da terceira costela até a 12ª, aí elas são ditas como costelas típicas, porque elas possuem todas as mesmas estruturas. Bom, basicamente, toda costela possui uma cabeça, que vai ter uma faceta articular, tá? Aí todas as costelas possuem cabeça, todas as costelas possuem essas facetas articulares, umas um pouco maiores, como esse exemplo que está na minha mão esquerda, outras um pouquinho menores, como essa aqui que está na minha mão direita, certo? Todas as costelas possuem um colo, tá? Esse é o colo. O colo, ele precede a cabeça, então é uma estrutura que ele vem antes da gente chegar na cabeça. Toda estrutura que tem cabeça tem pescoço, então ele vai ter um colo, tá? Sempre lembre-se disso toda vez que vocês ouvirem falar cabeça de alguma coisa, com certeza essa estrutura tem um colo, tá? Que é um pescoço, pode-se dizer assim. Toda costela tem um tubérculo, tá bom? Que é o tubérculo da costela. Isso é muito interessante. A gente encontra esse tubérculo em todas as costelas, ó. Costela 1, costela 2, tá? Nessa outra costela aqui também, todas elas têm esse tubérculo. E todas as costelas vão ter também uma face articular, ó, que está muito próximo a esse tubérculo da costela, tá bom? E essa face articular é o que vai fazer a articulação com os processos transversos das vértebras torácicas. Enquanto que as facetas articulares que estão localizadas na cabeça da costela vão fazer a articulação com os processos articulares que existem no corpo das vértebras torácicas, certo? Outra estrutura que toda costela tem também, toda costela vai ter um ângulo. Olha que interessante, ó, saindo da área de cabeça, saindo da área de colo e de tuberosidade e de faceta articular, eu vejo que a costela ela faz um ângulo. Todas as costelas fazem esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo da costela, tá bom? E todas elas possuem ângulo. Vocês podem observar que todas elas possuem esse ângulo. Desse ângulo, eu vou encontrar, logo após o ângulo, eu vou encontrar o corpo. Tá? E o corpo da costela, que vai dar à costela essa forma que a gente chama de osso do tipo laminar, tá bom? Que é muito próxima da característica anatômica que a gente encontra, por exemplo, em outros ossos, como a escápula, por exemplo, que ela é descrita como um osso laminar. Bom, no corpo da costela eu encontro outras estruturas. Mais especificamente, o que vai mais chamar a nossa atenção é esse sulco aqui, ó, que é o sulco da costela. E aí vocês vão notar que o sulco da costela não está só no corpo, né? Ele está desde o ângulo, tá bom? Então, desde o ângulo da costela, eu vou encontrar o sulco da costela. Ele começa bem profundo e ele vai se tornando raso à medida em que ele contorna o corpo.
Bom, o que nós vamos encontrar aqui no sulco da costela, tá? Que ela fica na margem, que a gente chama de margem externa da costela, né? Costela também tem isso, ó. Ela tem uma margem externa e tem uma margem interna. E nessa margem interna eu encontro o sulco. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar a van, que é veia, artéria e nervo intercostal, que ficam parcialmente protegidos, principalmente no seu início, no seu período inicial, quando ele passa pelo ângulo da costela e entra no corpo, eles ficam protegidos por esse sulco. Porém, conforme esse sulco ele vai se tornando um pouco mais raso, tende a essas estruturas a se exporem mais, tá bom? Conforme vai chegando no final do corpo da costela, certo? Estruturas, por exemplo, que você só encontra na costela 1. Costela 1 tem cabeça, costela 1 tem corpo, costela 1 tem tuberosidade, tem faceta articular que está aqui no tubérculo da costela, tem ângulo e vai ter corpo, certo? Ela vai possuir no seu corpo, justamente nesse ponto um pouco mais distante aqui do ângulo, ó, como se fossem duas depressões, bom? Duas depressões. Essa depressão que é mais medial, né, vai ser para a veia, vai ser chamada de sulco da veia subclávia. E essa depressão que é mais lateral é o sulco da artéria subclávia, tá bom? Então vai ser um ponto em que a veia e a artéria eles vão fazer uma alça aqui, dando um contorno por cima da primeira costela. E nisso elas formam esses dois sulcos. Entre elas tem aqui uma tuberosidade, ó, tá bom? Essa marca aqui é para inserção do músculo escaleno. Na verdade, não é uma tuberosidade, tá bom? É uma marca para inserção do músculo escaleno, tá bom? Tuberosidade nós vamos encontrar na costela 2, ó, que é a tuberosidade com o músculo serrátil anterior, ó. Olha que interessante, ó, a tuberosidade do músculo serrátil anterior que se insere aqui. Aí eu só encontro essa estrutura na segunda vértebra, certo? Na segunda vértebra não, na segunda costela, certo? Muito bem, sobre costelas é isso que eu tinha para poder dizer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o osso externo. Um osso externo que é um osso plano, é um osso que você encontra na linha mediana do tórax. É um osso onde eu vou ter a inserção de algumas estruturas, como as costelas, né? As cartilagens costais vão se inserir no corpo da costela, então, no corpo do osso externo. Então, aqui que vocês estão vendo de forma plana é o corpo do osso externo. E aqui para cima nós vamos encontrar o manúbrio do osso externo. Bom, e o manúbrio do externo ele é fixo no osso externo por meio de uma articulação, tá bom? Tá? Que é essa articulação que é chamada de articulação manúbrio external. Assim como na sua região mais distal, eu vou encontrar também uma outra articulação que é a junção chifo external. Bom, muito bem. No manúbrio do externo eu encontro algumas estruturas, ó, como por exemplo a incisura jugular, tá bom? Eu vou encontrar essas duas incisuras aqui para acoplar a clavícula, tá bom? Então são as incisuras claviculares, incisuras claviculares e a incisura jugular. E eu ainda encontro, ó, aqui, ó, uma incisura para a primeira costela e uma incisura para a segunda costela. Depois, no corpo do osso externo, eu vou ter várias incisuras, ó, para as outras costelas, ó, certo? Bom, muito bem. O que mais que a gente pode comentar? Esse aqui é um outro exemplar de osso externo, ó, vê que é um osso bem fino, tá? Você não tem muito tecido gorduroso que fica por cima da pele. A pele é bem fina que recobre o osso externo e você consegue funcionar o osso externo, por exemplo, com uma agulha para você retirar medula óssea. Bom, então era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês sobre revisão de alguns ossos que compõem o esqueleto torácico, mais especificamente costelas e osso externo. É isso aí. O próximo vídeo vai ser sobre músculos da parede torácica.